Vamos Então, falar do flow no flow. É o flow, o estado do flow, cara. Hoje você vai ouvir o flow ao quadrado. Inception, flow dentro do flow. Galera, dá uma olhadinha aqui no livro dele, que eu já fiquei super curioso para ler. Ele vai contar um pouco da história. Cara, me conta, trilhas para uma vida resiliente e criativa. Como assim uma trilha? A gente pode ter uma trilha na nossa vida? Cara, trilhas são oportunidades, né? Trilhas são probabilidades, são convites. A ideia é que não fosse um manual, como uma regra pronta, como uma ideia de a fórmula para ser resiliente e criativo é essa. E eu debati muito esse subtítulo aí porque me incomodava a ideia de oferecer às pessoas um caminho que hermético. Não, a ideia é provocar as pessoas a oportunidades. Então, trilhas dão pra gente a chance de caminhar ou não. Excelente. Muito bom. E o que te inspirou a escrever o livro? Esse livro ele tem muito da história da minha vida, assim. Eu sou psicólogo e, como toda carreira, a gente vive frustrações, encontros e desencontros. E na minha trilha de psicólogo, eu fui parar numa indústria. Trabalhei durante alguns anos na indústria. E na indústria, eu me deparei com um ambiente que era um ambiente extremamente duro, difícil. E eu vi muitas pessoas adoecendo. Muitas pessoas adoecendo por burnout, por outras doenças mentais. Uhum. E eu queria muito estudar a relação entre saúde mental e o mundo do trabalho. E na época, eu tentei fazer área acadêmica, não me identifiquei. E aí, quem viveu o burnout fui eu. Eu trabalhava fazendo budget, orçamento. E eu não gostava de fazer orçamento. Para mim, uma planilha, um PROC-V, um PROC-C do Excel era uma prisão. E eu estava aprisionado todos os dias. Era bem solitário ali. Cara, e eu trabalhava numa empresa que tinha uma estrutura gerencial muito da administração antiga. Sabe aquele modelo tempos e movimentos? Chegou uma época que tinha um cara do meu lado calculando. Agora ele levantou. Comando e controle total. Comando e controle, taylorismo. Agora ele foi beber água. Agora ele conversou. E aí, você já era psicólogo nessa época? Já era psicólogo trabalhando na área de RH. Formado em psicologia e trabalhava na área de RH. Na área de RH, cuidando do budget. Paralelo a isso, eu tinha hobbies que eu curtia muito, que era entender dinâmica de jogos, entender como a ludicidade fazia parte da vida humana. E aí aconteceu o seguinte... Eu fui convidado para dar aula na universidade sexta-feira no último horário. Sexta-feira no último horário, substituindo uma professora. Por conta desse seu interesse. Uma professora estava saindo, me convidou para dar aula e eu aceitei, estudei pra caramba, falei, você professor, que demais, cara, isso é um play para mim. Achei que eu ia realizar minha vida. Cheguei lá, tinha 3 alunos, os caras falaram assim, cara, combinado é o seguinte, a aula começa às 8, mas termina 8h10. A gente vai embora, hoje é sexta. E aí dá presença e tchau. E aí, cara, eu comecei a repensar a sala de aula para ser algo que fosse atrativo para os alunos. E aí eu comecei a criar experiências na sala. E aí de 3 alunos foram 10, de 10 foram 30, de 30 foram 40. Daqui a pouco a faculdade me deu aula a semana inteira. Então eu trabalhava na fábrica, dava aula. Um dia essa matemática não fechou. Eu encontrei o que eu chamo de play da minha vida, que era dar aula. Na fábrica eu ganhava dinheiro, na faculdade eu me realizava. E aí um dia, eu saindo de um casamento que eu tinha ido ver a cerimônia com a minha atual namorada na época, que hoje é minha esposa, eu dormi, bati o carro, perda total. Caramba. Bati no poste, na rua da minha casa. Aqueles momentos que o corpo desliga porque você diminui a tensão porque está perto de casa, e aí bati o carro no poste, mas eu não tinha percebido os sinais. Se você me perguntasse, você está com burnout, alguma coisa assim, eu falava, não, estou na melhor época da minha vida. Você dava aula do quê? Cara, eu dava aula de RH, gestão de pessoas, administração. Estava ligado ao seu trabalho, então? Total ligado. Mas aquilo ali me preenchia de tal maneira que eu queria mais. Eu entrava no estado de flow dando aula. Tudo que eu não tinha no trabalho, eu buscava em uma atividade paralela. Na sala de aula. E eu encontrei ali. E aquilo ali dominou minha agenda até que eu não percebi os sinais de um burnout. Eu tive uma alopécia, sabe, uma queda de cabelo? Começou na barba. Caiu o cabelo na barba. Caraca. Eu achei que estava de boa. Aliás, essa é uma das doenças que mais cresceram ultimamente, principalmente na no pandemia. Sexo feminino, a alopecia. Na pandemia, muita gente teve. Tem gente que tem buraco do tamanho de uma laranja, fica sem. Eu tive de novo na pandemia, porque você não deixa de ter. É um sintoma do estresse crônico. E aí, isso é foda, hein, cara. Quando você começou a ter, você já conseguia associar que era por causa do estresse? Eu sabia, por causa, teoricamente a gente sabe, né? Porque a alopecia ela é desencadeada por uma questão emocional. Sim. Então eu tinha já esse indicador, mas, pô, não dá nada. Eu tava focado, eu tava feliz pra caramba. E aí
eu, quando tive esse burnout, que eu bati o carro, eu falei, cara, eu preciso entender essa dinâmica. Essa psicodinâmica que me levou a uma falsa ideia de ser altamente produtivo e não cuidar do meu bem-estar. Então, a balança não fechava. E eu via essa balança acontecendo com várias pessoas. Várias pessoas do meu convívio, várias pessoas daquele ambiente. Foi em que ano, desculpa? Isso foi em 2003, 2004. E aí eu passei a estudar mais profundamente isso. Em 2014, eu fui fazer uma formação de um método chamado Lego Serious Play. E eu tive ali o primeiro contato com a teoria do flow. Esse estado de experiência ótima da vida que você não sente o tempo passar. E aí, cara, eu entendi o que poderia ser o fruto do meu trabalho. E a partir daí eu comecei a elaborar e me aprofundar nisso. Como é que a gente pode produzir sem fritar o cérebro? Como é que a gente pode produzir ao mesmo tempo tendo bem-estar? Como é que a gente pode ter uma lógica de gestão que ajude as pessoas a seguir nas suas carreiras ao mesmo tempo tendo leveza? E é isso o meu convite que eu faço no meu trabalho, no meu livro. E aí começou esse start desse trabalho. Mas volta lá no acidente que eu fiquei mó curioso. Você apagou, tava dirigindo. Cara, eu apaguei. E aí você foi hospitalizado ou você acordou com a batida e foi tranquilo? Cara, foi bem louco. Porque eu tava com minha namorada, quando eu acordei, tinha um cara na janela. E aí, vocês estão bem? E ela tava com a cabeça no vidro. Caramba! Quando eu acordei, já tava uma ambulância e tal. E, pô, eu não entendi. Pra mim foi uma fração de segundo. E aí, quando a ambulância, o pessoal me tirou do carro, é que eu fui entender o que tinha acontecido. Então, foi assim. Aí, chegaram a me roubar. Você vê como são as coisas, Nossa. né? A galera que tava me ajudando me roubou também. Roubou tudo que tinha no carro. E aí, a gente foi hospitalizado e tal. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Ficou tudo bem com ela? Ficou tudo bem com ela. A gente casou depois. Ligou a gente, né? Mas eu te entendo, viu, cara? Geralmente o ahá vem depois de uma experiência traumática. É muito louco, né? Porque a gente... Poderia ser mais fácil, né? Poderia, cara. Poderia. E aí, esse é o meu convite. Será que não pode mesmo? Será que a gente não consegue usar uma lógica diferente? Sim. E eu circulo pelo Brasil afora por muitas empresas, muitas organizações. A gente está vivendo um modelo de vida exaustivo. Essa exaustão, combinada a uma série de fatores, tem levado as pessoas a adoecer bastante. Por que você acha que as pessoas estão exaustas hoje? Queria ver a tua opinião. Cara, é uma combinação de fatores. Eu gosto muito de um filósofo francês chamado Guy Lipovetsky. Ele chama a nossa época de hipermodernidade. A gente está vivendo uma era do superlativo. É uma combinação cultural de velocidade, falsas ideias de alta performance. Então, o tempo inteiro está sendo vendido uma ideia de que você vai performar em alto nível o tempo inteiro. E não é assim. Você tem que ter um pico de descompressão. Associado a uma cultura de informações. Então, por exemplo, você liga hoje as notícias, o volume de emoções negativas geradas pelas informações ruins que você tem é mais um contraponto, mais um elemento que leva a esse O que eles chamam de infoxicação, né? Infoxicação. Infoxicação, que é você se intoxicar pelo que você vê na internet. Exatamente. Obesidade cerebral. Encher a exatamente. cabeça de coisa. Então, isso associado... Não é só o volume de informação, é também informação ruim, né? Informação ruim, informação negativa o tempo inteiro, você sendo bombardeado disso. Então, é plural esse assunto, porque são vários fatores culturais, sociais, do momento que estão levando a essa exaustão coletiva. Sim, sim. Mas no teu caso lá, você estava trabalhando, não se via bem naquele trabalho, mas achou um lugar para fazer algo legal. Sim. Me identifico bem, porque eu também, quando descobri da aula, foi uma loucura, comecei a dar. Só que você não percebeu que, no fundo, você estava trabalhando mais, mesmo sendo algo que você gostava. Você acha que o burnout veio pela quantidade de horas, porque aumentou? Porque você trabalhava num pesado e depois trabalhava no outro para te dar o prazer e descarregar. E aí juntou muito tempo, foi uma exaustão de tempo. Ou o burnout veio pelo tempo que você trabalhava na fábrica e que você não gostava? Os dois fatores se somaram. Tanto eu tinha uma rotina de um ambiente que produzia muito estresse negativo, quanto o volume de trabalho produzindo também estresse negativo. Então, o que é o burnout? O burnout é uma reação negativa ao estresse crônico. O estresse é uma reação fisiológica do corpo a uma ameaça. Vamos imaginar que eu estava lá num ambiente que era extremamente ameaçador. Então, a gente tinha lá, a diretoria brigava entre si, era meio que um Game of Thrones. Eu era dos Stark, tinha o diretor financeiro Lannister. Grupinho. Então a gente vivia um ambiente que tinha uma competitividade exacerbada.
conturbada, a gente tinha alto nível de controle da matriz. Nada parecido com 99% das empresas. Exatamente. Aí eu saía desse ambiente, ia para outro lugar que descomprimia a carga de estresse, mas tinha um alto nível de esforço. Então, apesar da sensação de realização, eu estava estressando o meu corpo. Exaustando o teu corpo, então, o teu cérebro. Esse balanço não era corrigido. O que aconteceu comigo foi, eu tenho uma propensão, como eu encontrei o meu flow em dar aula, eu tenho um traço forte de possível dependência desse flow. Viciar nisso daí. Então, aquilo ali me preencheu a semana inteira. Então, acumulou um estresse negativo do trabalho, mais uma sobrecarga de esforço. Mas um estresse positivo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu não dormia. Eu dormia muito pouco, então eu me alimentava mal. E aí essa cadeia toda levou a exaustão. Fazer exercício nessa época? Provavelmente não. Matematicamente não rola, cara. Nem nessa época, nem agora que eu tô com filho. Sim. Outro dia me chamaram para fazer uma entrevista sobre procrastinação. Aí eu respondi assim, eu tenho um filho, cara. É foda, eu tô chegando lá, meu velho. Tô chegando lá, porque eu tô fazendo dupla jornada também, né? Tem a minha... Cara, engraçado porque é um pouco parecido com você naquela época. Eu tenho uma carreira hoje, trabalho expediente normal, e aí chega de noite eu faço os programas, né? Sim. Mas não tenho filho. Então quando eu tiver filho, velho, provavelmente algum pratinho ali vai cair. Mas voltando ao nosso assunto, você foi um cara que tomou esse baque e aí, puta, você tomou consciência que você realmente teve um burnout ali, chegou no teu limite. Como que você voltou e mais? Como que você conseguiu fazer uma transmissão daquilo que você viveu para aquilo que você passou a fazer, que era formar líderes, dar palestras? Sim, eu na verdade, foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo foi uma decisão que, se eu não tomasse, poderia se agravar muito o meu cenário. Uhum. Então, eu tinha uma possibilidade de carreira executiva, de seguir uma carreira executiva, e ao mesmo tempo eu falei, olha, existe um campo de trabalho que eu gosto pra caramba, que é dar aula. Como é que eu poderia transformar essa aula em algo financeiramente mais rentável? E eu gostava muito de jogos. Então, como é que eu posso transformar a minha aula em uma coisa diferente, uma coisa que abordasse outras estratégias pedagógicas? E aí eu queria me aprofundar nisso. Uhum. Obviamente, eu tinha uma posição social que me permitia isso. Então, cara, eu pedi demissão e fui viver da minha rescisão um tempo. E aí contei com a ajuda de amigos, família, para montar uma empresa. E aí eu montei uma empresa, passei um ano aí com um orçamento bem reduzido, um faturamento bem baixo. As pessoas não acreditavam muito em você levar um lúdico para um ambiente corporativo. Era uma época que isso... Se hoje ainda temos resistências para algumas coisas, naquela época ainda tinha muito mais. Muito mais. Então, quando isso era em que época, por exemplo? 2007, por aí. Uhum. Por aí. Mudou muita coisa de lá para cá, né? Muita. E muito rápido. Sim. Mas sabe que eu percebi uma característica nessa hora que você muda? Você está dentro de um ambiente. E aconteceu comigo recentemente a mesma coisa, no ambiente corporativo, mas com várias pessoas que eu falei. Você tem um ciclo de amizade à sua volta ali. Uhum. Não dá para ter um número, cada lugar é um lugar, mas vamos botar 50%. 50% olha para aquela tua mudança, gosta de você, fica com medo de você fazer aquela mudança, de não dar certo, e não vai te incentivar a mudar. Melhor não sair daqui, o mercado tá complicado, a gente vai entrar agora numa época de recessão, você tem um emprego bom, você tem um salário bom, e é pro teu bem, tá? São pessoas que gostam de você. Cara, mas elas vão falar, não mude. As outras 50% têm muita vontade de mudar. Olha para aquilo que você tá falando, caramba, eu queria fazer isso, mas eu não tenho coragem. E aí, inconscientemente, também não tem nenhuma sacanagem no mal, inconscientemente, ele também vai falar pra você, melhor você não sair daqui, porque no inconsciente dele, se você sair e der certo, ele se sente um fracassado porque ele não teve coragem pra ir. Então, o incentivo pra você mudar quando você tá dentro do ambiente, e aí pode ser do corporativo pro empreendedorismo, pode ser do acadêmico pro corporativo, não interessa, é o ambiente que você tá. Geralmente, quando você quer mudar de um ambiente, o incentivo para essa mudança ele é muito baixo. Sim. Porque todo mundo que está em volta ou te segura porque tem medo de você e gosta de você e de você quebrar a cara, não funcionar, ou porque se você for funcionar,
ele vai ter o atestado que ele não fez e a incompetência dele, ele sempre quis fazer aquilo. Então é difícil de se achar quem tá em volta te incentivar numa hora dessa. E eu somaria isso que você trouxe no seguinte: vamos também entender que a gente está num país que estruturalmente gera muito esse receio, né? E aí? A incerteza, a economia. A economia, o abismo social que a gente tem. Que é uma primeira grande crença limitante, né? Porque estabilidade não vai existir para ninguém. E família, né, cara? Ajuda a dar... Você não tinha filho nessa época ainda, né? Mas cada vez que você avança na carreira e você tem já uma família, uma retaguarda ali, fica cada vez mais difícil, né? Então, é engraçado porque... eu, de alguma forma, passo por isso hoje e eu não tenho como te afirmar que eu não gosto do que eu faço na empresa. Pelo contrário, eu gosto muito, mas eu amo estar aqui também. Sim. Só que assim, se existe alguma coisa que é escassa na nossa vida, é o tempo, né? E como eu sou um cara que meu sonho é ter um filho também, casar e ter um filho, ele vai entrar para alguma coisa sair, né? Então, assim... o tempo continua 24 horas. A gente vai deixando a vida trilhar, né?